Existe um povo para o nome de Deus hoje? Bem, essa pergunta me foi proposta e eu terei prazer em considerar aqui brevemente, à base da Bíblia, o que realmente isso significa, né? Se existe mesmo ou não um povo para o nome de Deus hoje, ok? Então, eu vou compartilhar com você aqui um slide. Muito bem, então existe um povo para o nome de Deus? É bem interessante essa pergunta, tá? Que me foi proposta. Bem, o que a Bíblia diz? Em Atos 1:8, Jesus falou o seguinte: sereis minhas testemunhas. Então, os cristãos são testemunhas de Cristo, dão testemunho de Cristo, é o que está escrito. E em Atos 4:12 diz o seguinte: não há salvação em nenhum outro, falando sobre Jesus, pois debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E Romanos 10:9 diz: se com a sua boca confessar Jesus como Senhor, será salvo. Então, o destaque para os cristãos dentro do cristianismo é o nome de Jesus. Nós somos testemunhas de Cristo, nós confessamos Jesus e reconhecemos que ele é o provido por Deus para a nossa salvação. Mas alguns citam esse texto aqui de Atos 15:14, onde diz: Simeão, no caso é Pedro, relatou em detalhes como Deus, pela primeira vez, voltou sua atenção para as nações, a fim de tirar delas um povo para o seu nome. Então, muitos entendem desse texto que essa passagem é uma profecia que indica que agora nós teríamos, quer dizer, no tempo moderno, século 20 e 21, haveria na Terra um povo para o nome de Deus. Mas é isso mesmo que está escrito aqui? Bem, primeiramente, aqui não é uma profecia, porque não está falando sobre o futuro. Na verdade, os verbos estão no passado. Fala que Simeão relatou como Deus, pela primeira vez, voltou a sua atenção. Então, é algo passado, a fim de tirar delas um povo para o seu nome. Então, a pergunta é: quando é que Deus voltou a sua atenção para as nações, para tirar delas um povo para o seu nome? É muito interessante vermos isso. Continuando. Bem, quando é que Simeão relatou isso? No concílio apostólico em Jerusalém, que, segundo se acredita, aconteceu entre os anos 48 a 51 da era cristã, entre esses anos. Então, nesse concílio, o Tiago, que presidiu o concílio, ele falou que Pedro nos expôs como Deus no princípio. Voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Então, Tiago estava contando algo que já tinha acontecido lá, que Pedro havia exposto, que Deus havia já voltado a atenção para os gentios, os das nações, para tirar dentre esses gentios um povo para o seu nome. Quando que aconteceu isso? Quando que Deus voltou-se para os gentios? Isso ocorreu com a conversão do centurião romano Cornélio, foi a partir dali que se entende que foi entre 36 a 40 da Era Comum, conforme Atos capítulo 10. Então você já vê que não é uma profecia para os nossos dias. O povo para o nome de Deus se cumpriu com a conversão dos gentios ao cristianismo. Não é uma profecia para os nossos dias. E é como está escrito aqui. Ok? Então, não é uma coisa que aconteceria no século XX, no século XXI. Não. Pedro estava contando uma coisa que havia acontecido anos antes daquele concílio, que Deus havia voltado a sua atenção para os gentios, para os das nações, e havia tirado um povo para o seu nome dentre os gentios. Ok? Aqueles que aceitaram o cristianismo. Não é uma profecia para o século XX. E Tiago entendeu que isso que Deus fez anos antes desse concílio se cumpriu uma profecia. Em Atos 15, do 15 ao 19, Tiago fala assim: concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito em Amós 9, 11 e 12. Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Note, ele aplicou a profecia de Amós, não ao século 20 ou 21,
mas aplicou a época dele, dizendo que a profecia se cumpria naquela época, quando os gentios, naquela época, estavam se convertendo a Deus. Percebeu? Então, naquele tempo, sim, esses gentios que se tornaram cristãos, se tornaram um povo para o nome de Deus. Agora, o interessante é que, embora os cristãos daquele tempo, onde havia o cristianismo puro, fossem um povo para o nome de Deus, o destaque era o nome de Jesus. No próprio relato de Atos capítulo 15, versículo 26, diz assim: homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no próprio Atos 15, fala aqui sobre pessoas que arriscaram a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E Atos 21, 13, Paulo respondeu: estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Então, veja, esse texto é muito claro, né? Que, na verdade, eles pregavam em nome de Jesus, como diz Atos 2, 38 e 3, 6, batizavam em nome de Jesus, Atos 10, 48, e curavam em nome de Jesus, conforme Atos capítulo 4, versículo 30. Então, o que nós entendemos pela Bíblia, né? Pelo que está escrito, que é isso que é um ponto. Nós entendemos claramente que Atos 15, 14 não é uma profecia referente ao século 20, pelo contrário, lá é uma descrição, ali foi feita uma narração, uma narrativa sobre o que havia acontecido, de anos antes daquela narração. O Deus havia voltado a sua atenção para os gentios e tirado das nações um povo para o seu nome, que é aqueles que aceitaram o cristianismo, a começar por Cornélio, entendeu? E aí Tiago, ouvindo, né, o que Pedro narrou, ele aplicou a profecia de Amós 9, 11 e 12, aquele acontecido que havia se iniciado com Cornélio estava acontecendo na época deles. Então, não é uma profecia para o século XX, para o século XXI, e mesmo eles sendo um povo para o nome de Deus, o destaque era o nome de Jesus. Isso está escrito, né? É o que eu estou falando. Basta você ler o Novo Testamento inteiro que você vai ver que é isso que está escrito, ok? Então, espero ter ajudado você. Né? Se fez sentido, compartilhe com outras pessoas, se inscreva no meu canal, para que você possa receber cada vez mais vídeos, e levando em conta que eu sempre buscarei trazer as coisas do jeito que estão escritas, ok? Respeitando 1 Coríntios 4, 6, né? De não ir além do que está escrito. Grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.